nós vamos tratar do capítulo 5, né, da apostila. Eu não consigo abrir ela aqui porque eu estou usando o celular para fazer a chamada, né? Mas eu tenho algumas anotações aqui da aula anterior e eu também já organizei algumas coisas. Então, mas a gente vai seguir a apostila assim. Antes de começar, só vamos revisar o que a gente viu na última aula, né? Que é sempre bom. Na última aula falamos do capítulo 4, falamos de um evangelho para os derrotados, nós falamos de duas bem-aventuranças, né? Falamos do bem-aventurados que têm fome e sede de justiça e bem-aventurados os puros de coração, né? Então, nós conversamos sobre o que o autor quis dizer sobre o evangelho dos derrotados, nós falamos um pouco de cada bem-aventurança, o que elas significam, o que elas não querem dizer. Nós falamos das suas recompensas, por assim dizer. E paz, Maristela. E hoje nós vamos falar do capítulo 5. Né? Vamos falar de uma bem-aventurança só. Então, como é só uma bem-aventurança, dá para ser bem completo nela, né? Que vamos falar da mansidão. E a mansidão, acho que de todas as bem-aventuranças eu não diria que é a mais importante, mas talvez seja a que mais evidencia o caráter de cristão. Creio que não tem uma bem-aventurança mais clara que define melhor o cristão do que essa. E a bem-aventurança é que o nosso mestre, né, Cristo Jesus, diz para nós seguirmos quando ele fala: aprendei de mim porque eu sou manso e humilde. Ele está se referindo justamente a essa bem-aventurança que ela é tão característica, ela é tão latente nos demais cristãos. Na última aula, né, eu tinha dito que tinha algumas curiosidades do grego para falar sobre as bem-aventuranças, só que como a aula já era de um capítulo mais avançado, seria bom falar no começo, eu deixei de lado. Mas o André disse que seria interessante trazer um pequeno pedaço nessa aula. Mas vai dos irmãos. Os irmãos querem que eu fale essa curiosidade ou posso ir direto para a aula? Fala. Pode falar? Pode. Então vou ser rapidinho. Assim, em relação à bem-aventurança, a palavra em grego para bem-aventurança é justamente a palavra makarios. Eu não sei se vocês já ouviram essa palavra ou se ela já foi mencionada nas primeiras aulas, mas a palavra makarios, ela já é um contexto cultural grego que é muito diferente do nosso, porque fala de uma alegria que não é terrena. Makarios é uma alegria divina, uma alegria sublime, uma alegria que, para os poetas, só os deuses poderiam ter, e para Aristóteles, só os virtuosos conseguiriam ter essa alegria, o sublime. Então, quando Cristo ele sobe no Sermão do Monte e ele diz bem-aventurados, e quando é traduzido e quando é passado para o Novo Testamento é colocada a palavra Macários, os gregos eles ficam com uma pulga atrás da orelha. Porque para os gregos, felicidade não é o Sermão do Monte. E isso nós vamos ver na bem-aventurança de hoje, bem-aventurados mansos. E justamente o nome desse capítulo é justamente força da fraqueza. E fraqueza não era popular no tempo de Jesus e não é popular hoje. Ser manso hoje é muito difícil, ainda mais no meio capitalista que a gente vive, no meio empresarial, no meio de trabalho que a gente vive. Ser manso é considerado uma fraqueza e é intolerável, porque ser manso, ser fraco, e ser fraco é você ser tragado, para assim dizer, pelo sistema. Então, para os gregos também era isso, né? Piedade para os gregos não era sinônimo de fraqueza, mas
você ser manso, você ser humilde era sinônimo de fraqueza. E para os romanos era pior ainda. Mas é interessante que eu tenho, né, os livros de Homero, né, em grego, e toda vez que Homero ele vai se referir aos deuses, ele diz Macarius Feos, ou seja, deuses bem-aventurados. Então, para Homero, né, que é um dos poetas mais famosos da Grécia Antiga, bem-aventurados é ser divino. E é muito bonito quando Cristo, quando usa exatamente essa palavra, Macarius, e quando é feito a reedição do Novo Testamento é usada essa palavra, porque seguir as bem-aventuranças nada mais é do que imitar a Cristo, nada mais é do que, num certo sentido, ser divino, é ter uma alegria divina, uma alegria que o mundo em si não pode tragar, que o mundo em si não pode devorar. E essa é uma curiosidade simples, né, que eu queria trazer a respeito da palavra bem-aventurança, que seria melhor, né, explicada se fosse já no começo. Então eu não vou me aprofundar mais aqui, justamente para não comer o tempo da aula, né? Mas fica essa curiosidade, né? Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem perguntar, levantem a mão, podem falar. E vamos dar início então ao capítulo 5, né? Força na fraqueza. Então, como eu já disse, no contexto, vamos falar mais do nosso tempo contemporâneo, o mansidão é considerado talvez uma das bem-aventuranças mais impossíveis e mais, como eu posso dizer, mais desprezada pelo mundo de hoje. Justamente porque a ideia das pessoas de hoje é que ser manso é ser fraco. Ser manso é aceitar tudo calado. Ser manso é não ter, como eu posso dizer, me fugiu a palavra, é não ter ambição, é não correr atrás das coisas, é ficar quieto no canto esperando Deus resolver as coisas. E não é isso, né? Ser manso não é aceitar tudo calado. Ser manso não é você, como eu posso explicar, sem que fuja do sentido da palavra, mas ser manso é depender de Deus, mas não no sentido de querer que ele faça tudo por você, mas é um outro tipo de dependência, é uma dependência onde você abre mão do seu ego, onde você abre mão do seu eu. E ser manso, né, tanto que a palavra grega para pro manso aqui, se eu não me engano, eu não tenho a referência dela aqui, mas se eu não me engano é patros. É patros? Se eu não me engano é essa. Se por acaso eu estiver errado, depois eu me corrijo, mas se eu não me engano é patros, que é uma palavra grega usada para domado. Então, literalmente, quando Cristo fala bem-aventurados mansos, ele está literalmente bem-aventurado aqueles que foram domados. E aí a pergunta é, domado por quem? Por Deus. Então, o que é uma pessoa mansa? É uma pessoa que se entregou inteiramente a Deus. É uma pessoa que está completamente debaixo da vontade de Deus e vive sua vida pela perspectiva de Deus, pela perspectiva da graça, pela perspectiva daquele que o salvou, daquele que o domou. Então, ser manso, num certo sentido, é abrir mão de si mesmo e isso incluindo abrir mão muitas vezes dos seus direitos. E essa talvez seja a questão mais difícil, até mesmo para nós cristãos, que é abrir mão do seu direito. É você ter direito, você sofre uma injustiça, você ter direito de correr atrás e muitas vezes você abrir mão desse direito pelo nome do evangelho. Isso acontece, o próprio apóstolo Paulo recomenda isso na carta aos Coríntios, que tinha um irmão na igreja que tinha defraudado o outro, né? Não deixou de pagar, contraiu uma dívida e ele não queria pagar. O
irmão, ao invés de tentar resolver aquilo na igreja, ele levou isso para os tribunais da cidade, e o apóstolo Paulo disse que essa foi a pior decisão que ele tomou, porque assim ele estava envergonhando o nome de Cristo perante as autoridades. E é muito interessante que logo em seguida ele fala: seria melhor você ter levado o dano. Então, ser manso é muitas vezes levar o dano para não envergonhar o nome de Cristo, para não envergonhar o evangelho. É muitas vezes você levar o dano de alguma injúria, mesmo que você esteja certo, mas é você levar o dano justamente porque você não precisa mais buscar justiça própria, não tem necessidade disso. Quem faz justiça por você é Cristo, porque agora você é de Cristo. Então, muitas vezes ser manso é abrir mão do seu próprio direito. E ser manso, o que também é muito mal compreendido, talvez seja a bem-aventurança mais mal compreendida, que muita pessoa pensa que ser manso é ser frouxo, né? É não ter atitude, é não ter, como eu posso dizer, coragem para enfrentar os desafios. Lembrando, né, se nós formos lembrar dos evangelhos, Cristo era uma pessoa extremamente mansa, e é claro que a gente nunca esquece do episódio que ele pegou o chicote e entrou no templo. Então, na nossa cabeça, fica estranho essa associação. Como alguém manso consegue pegar o chicote, entrar no templo e expulsar os cambistas? Porque ser manso não se refere a, como eu disse, a ser frouxo, mas não significa que a gente fica calado diante do mal. Não significa que a gente fica imóvel, impassível durante das atrocidades do mundo. Então, quando o evangelho precisa ser defendido, nós defendemos. E até para ficar melhor entendimento, troque a palavra manso pela palavra domado, né? O João Calvino, ele tinha uma frase muito interessante de que ele era uma brincadeira que ele fazia a respeito, que ele dizia que ele era um cachorro, né? E um cachorro, quando você bate nele, entre aspas, muitas vezes ele não vai reagir, muitas vezes ele vai correr, muitas vezes ele vai chorar, muitas vezes ele simplesmente não reage. Mas Calvino brincava que agora vá bater no dono do cachorro. O que o cachorro vai fazer? Com certeza ele vai avançar em você. Se ele for um bom cachorro, um cachorro leal, ele vai avançar em você. Então essa palavra mansidão, essa palavra domado, pode ser levada nesse sentido. Não que eu esteja chamando ninguém de cachorro, mas dá para se pensar nesse sentido. Que quando a gente sofre alguma coisa, a gente deve repensar: vale a pena correr atrás? Vale a pena querer rebater? Vai querer a pena se vingar? Não é melhor simplesmente dar outra face? Não é simplesmente correr? É melhor andar outra milha? Não é melhor dar a capa àquele que tirou a túnica? Não seria melhor sofrer o dano? Mas o que acontece quando Cristo é defraudado? Quando acontece quando Cristo é atingido? Aí sim nós partimos para a briga. Ser manso é nesse sentido, ser manso é nesse sentido de ser domado, é nesse sentido de estar tão inteiramente unida a Cristo, tão inteiramente debaixo de sua vontade, que não há espaço para o eu, no sentido pecaminoso, não há espaço para as minhas coisas, o meu querer, a minha vontade, a minha justiça, as minhas injustiças, mas só tem espaço para Cristo. Então, seguindo a sequência das bem-aventuranças, né, que a gente foi mencionando, bem-aventurados aqueles que são humildes, aqueles que reconheceram sua própria fraqueza, bem-aventurados aqueles que choram, aqueles que lamentam pela sua condição pecaminosa, bem-aventurados, deixa eu abrir aqui, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que têm fome e sede por Deus, bem-aventurados aqueles que são limpos de coração, aqueles que buscam a santidade, aqueles que têm um coração íntegro, aqueles que têm um coração que inteiramente pertence ao Senhor. E agora, bem-aventurados dos mansos, bem-aventurados aqueles que abriram mão inteiramente do seu querer para viver o querer do Senhor, né? E, assim, falando teoricamente, é isso que é mansidão. Mas como nós só vamos tratar dessa bem-aventurança hoje, seria interessante
se aprofundar agora no termo prático, nas questões práticas. Porque, graças a Deus, glórias a Deus, a gente sabe o que é manso, a gente sabe o que é abrir mão de sua vontade, a gente sabe que é ser domado, entre aspas, pelo Senhor. Mas como eu faço isso no meu dia a dia? Como eu posso ser manso no meu dia a dia? E aqui eu vou entrar uma segunda parte da aula, e eu vou usar como exemplo, óbvio, né? Há muitos homens mansos na Bíblia, o próprio Moisés é considerado o homem mais manso, mas o exemplo que eu vou usar de prática de mansidão é o próprio Senhor Jesus Cristo, e eu vou usar o caminho que Paulo usou e as dicas que Paulo usou para ser manso. Mas antes de ir para essa parte, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Ô, Cauê, eu tenho uma dúvida. Pode não. Essa mansidão que Jesus já fala, já é a do fruto do Espírito ou não? Creio que sim. Por quê? Não existe dois tipos de mansidão. Não existe, por exemplo, uma mansidão no sentido de que eu sou impassível e uma mansidão no sentido que eu sou domado pelo Senhor. Creio que sim, se trata da mesma mansidão. Eu não pesquisei, eu não sei se a palavra mansidão que aparece nos frutos do Espírito é a mesma palavra que Cristo usa aqui para bem-aventurança. É muito provável que seja. E se for, é também a mesma mansidão. E é interessante pensar que a mansidão é tão importante que ela aparece duas vezes, né? Aparece no fruto do Espírito e aparece nas bem-aventuranças. Porque a mansidão é aquela que realmente expõe o caráter do cristão. Como você sabe, a primeira coisa que você bate o olho no cristão e sabe que ele é cristão é que ele é manso. A gente sabe muitas vezes que muitas pessoas chegam para nós e dizem: nossa, você é cristão, né? E a gente fica, olha, assim, meio estranho, mas a nossa atitude mansa em relação às coisas, né? A nossa atitude, muitas vezes, não queremos nos envolver a coisas pecaminosas, que também é uma questão de mansidão, já telegrafa de cara que nós somos cristãos. Então, mansidão é aquela bem-aventurança que expõe tudo. E aproveitando isso, duas coisas que eu queria comentar a respeito da mansidão. Mansidão não é mansidão não é uma aptidão natural. Ou seja, tem pessoas que são mais quietas, tem pessoas que têm um emocional mais controlado, mas ser manso não é ter um emocional controlado. E ser manso também não é ser exteriormente calmo. Isso também não é ser manso. Porque muitas vezes a pessoa, ela é calma exteriormente, mas dentro dela é uma tempestade que só por Deus. Dentro dela, quando ela sofre algum dano, quando ela sofre alguma injúria, quando ela sofre alguma injustiça, ela quer matar a pessoa. Ela não diz, ela não demonstra, mas no coração ela deseja isso. Então, ser manso é ser por inteiro manso, tanto exteriormente quanto interiormente. Na verdade, você ser manso interiormente vai sair para fora essa mansidão. E ser manso não é ter um controle das emoções, embora envolva isso, mas mansidão não se resume a isso, não se resume a ter um controle perfeito das emoções e ficar impassível durante as circunstâncias. Você pode ser uma pessoa mansa e muitas vezes se entristecer, muitas vezes ficar incomodado com uma situação, muitas vezes sentir raiva. Então, não confundir as duas coisas. Amém? Então, agora vamos ir para a parte prática, como é ser manso na prática. E o texto que eu vou usar aqui, é óbvio, não tinha outro texto, um texto que creio que já foi pregado milhões de vezes, todo mundo já conhece praticamente de cor, mas que não tem outro exemplo de mansidão a não ser esse texto, e não tem caminho melhor para ser manso do que esse texto, que é justamente o texto de Filipenses, capítulo 2, a partir do 5. Que eu vou ler aqui, fazer uma breve exposição e uma aplicação para nós, para
imitarmos a Jesus. Ele mesmo disse, né? Vinde a mim todos que são mansos e humildes. Aprendei de mim, né? Todos que são mansos e humildes. Seria interessante até eu começar aqui a partir do capítulo 1, do versículo 1, porque Paulo lhe dá um motivo de iniciar esse trecho. Aqui então, no Efésios capítulo 2, a partir do verso 1, portanto, aqui as palavras do apóstolo Paulo, portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente seus próprios interesses, mas também os dos outros. Só nesse pequeno trecho você já percebe de que a bem-aventurança, de que fruto do Espírito o apóstolo Paulo está falando aqui. Qual palavras que ele usa aqui? Considerai os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista seus próprios interesses, mas dos outros, tendo o mesmo modo de pensar. Então, já dá para entender que o que o apóstolo Paulo está pedindo aqui é um espírito humilde, é um espírito manso. E por que ele está pedindo isso aqui? Porque nessa carta de Filipenses, Paulo, ali sobre uma pequena briga que estava tendo na igreja, se eu não me engano, entre duas irmãs, e aqui ele pede para que haja unidade. E como ele pede que exista essa unidade? Só tem uma forma de existir unidade na igreja. É os irmãos sendo manso e humilde. Porque se você é arrogante, não tem como você ter unidade com outra pessoa. Porque você sempre vai querer que sua vontade seja feita e não da outra pessoa. Você sempre vai se considerar superior a outra pessoa e sempre vai considerar que seus desejos, suas vontades, suas razões, sua forma de pensar deve ser colocada para todo mundo. Então, como pode haver unidade você sendo arrogante? É impossível. Para que haja unidade na igreja, cada irmão, cada membro, cada filho de Deus tem que ser manso e humilde. É fazer o que o apóstolo Paulo pede aqui, que você considere os outros superiores a você mesmo, que você abra mão dos seus próprios interesses, mas tenha em vista o interesse dos outros, porque é uma igreja, porque nós somos membros um dos outros. Se a mão não tem interesse pelo pé, ou se a mão não se preocupa com os interesses do pé, ela não chega a lugar nenhum. Se o pé não tem interesse pelas coisas da mão e não se importa com a mão, ele não consegue pegar nada. Então, cada um tem que pensar nos interesses dos outros também, e principalmente nos interesses de Deus, que une toda a igreja. Então, Paulo, ele expõe isso, fala isso que é uma igreja, isso que é unidade, isso que é mansidão, isso que é humildade. E como se não bastasse, ele dá o exemplo. Porque a melhor forma de aprender é por meio do exemplo, né? Então, Nietzsche dizia muito isso. Nietzsche dizia que a verdade dos pais nós encontramos nos filhos. E o que essa frase significa? Você provavelmente já deve ter ouvido a frase que o seu filho, ele vai fracassar em ouvir você, mas não em imitá-lo. Então, os nossos filhos, por assim dizer, quem é pai, quem é mãe, sabe que você pode falar 1000 vezes, ele provavelmente não vai ouvir. Mas volta e meia você vai ver ele imitando algumas coisas que você faz. Porque nós conseguimos imitar com muito mais facilidade do que simplesmente obedecer. Então, quando você dá um exemplo de alguém, você fala, olha aquela pessoa, faça como ela, é muito mais fácil você seguir, é muito mais fácil você aprender, é muito mais fácil você fazer imitando outra pessoa do que ouvindo ela falar. E é por isso, aqui só um parênteses, é por isso que a gente tem que tomar cuidado com as amizades. Pode falar, Vicky. Quando você fala de... Calma aí. Quando você fala de ter interesse dos outros, né? Tipo, eu buscar o interesse do meu irmão, você poderia citar um exemplo do que seria desse interesse dele?
Seria pessoal ou só que Não. envolve somente a igreja? Você poderia dar exemplo? Claro. Quando o apóstolo Paulo ele fala buscar os interesses dos outros, aqui ele não está levando em conta os interesses pessoais no sentido de meu irmão, ele não gosta, um exemplo bobo assim, o meu irmão, ele gosta de usar terno, né? Ele gosta que todo mundo use terno, ele gosta que todos os homens da igreja usem terno. Então, buscar o interesse dos outros seria todos os homens usar terno na igreja? Não. Então, quando Paulo fala buscar os interesses dos outros, ele não está dizendo nessa questão pessoal. Ele não está querendo dizer nesse sentido de porque meu irmão gosta disso, eu tenho que fazer o que meu irmão gosta. Até porque se fosse assim, não seria igreja. A gente estaria fazendo a vontade um dos outros e não de Deus. Então, o que seria buscar interesse dos outros? Talvez a palavra interesse aqui seja um pouco complicada para nós, porque no nosso contexto cultural, o interesse tem o sentido de meus desejos, o que eu quero e pronto, acabou. Mas interesses aqui, ele tem muito mais a ver com necessidade do que desejos. Então, quando ele fala, vou até trocar aqui, não tem em vista suas próprias necessidades, né? Parafraseando o apóstolo Paulo, mas a necessidade dos outros. E o que seria essa necessidade? E aí os exemplos são variados. Talvez um irmão, por exemplo, esteja passando por necessidade financeira e você esteja sobrando algum dinheirinho. Você pode, não, eu vou guardar meu dinheirinho porque semana que vem eu vou pra praia, vou descer pra Baixada de Santos e curtir com a minha família. Você aqui está tendo em vista seus interesses da sua família. Amém. Mas será que não seria bom, não seria proveitoso para a unidade da igreja você olhar um pouco a necessidade do irmão? Talvez esse dinheirinho que sobra não seria interessante ir na casa do irmão e falar, irmão, eu trouxe essa cesta básica para você. Outra necessidade, uma necessidade, por exemplo, vamos falar no sentido de escola bíblica, por exemplo. Eu tenho um irmão assim que tem uma dificuldade tremenda para entender determinado assunto, seja ele qual for. E você entende muito bem esse assunto e tudo mais, mas você não quer se dar o trabalho de explicar, você não quer se dar o trabalho de ensinar. Você prefere só simplesmente continuar seus próprios estudos, seus próprios meios acadêmicos, suas lições e tudo mais, ao invés de auxiliar o irmão. Não seria muito mais proveitoso, ao invés de você separar um tempinho para ganhar um pouco mais de conhecimento, compartilhar esse conhecimento, atender a necessidade do irmão? Não que ganhar conhecimento seja ruim, mas compartilhar um pouco também é muito bom. Então, quando Paulo fala tem em vista os interesses dos outros, é que ele está se referindo às necessidades dos outros, tanto física, quanto espiritual, quanto emocional. Porque, querendo ou não, a igreja é uma igreja que tem necessidades. Ela é a igreja de Cristo, mas ela é uma igreja que está caminhando no mundo difícil, um mundo cruel, um mundo que não é um mar de rosas, um mundo que fará os membros da igreja ter necessidades de todo tipo. Então, ser manso é ter em vista a necessidade dos outros, não apenas a sua, até porque as suas necessidades, quem cuida é o próprio Senhor. Então, não tem que você ficar preocupado, não é isso que Cristo diz, não andei ansiosos, preocupado com coisa alguma, porque Deus sabe que você precisa de todas essas coisas. Então, se você já é guardado por Deus, se Deus já atende suas necessidades, então não é momento de você olhar para as necessidades dos outros. Se Deus já cuida de você, você não tem a liberdade de cuidar dos outros. Porque muitas das vezes a gente não cuida dos outros com medo de não sobrar nada pra gente. A gente não cuida dos outros com medo de pensar de que ninguém vai cuidar de nós. Mas nós somos cuidados. Deus cuida de nós. E porque Ele cuida de nós, nós podemos com confiança e com fé cuidar do outro. Porque a gente sabe que quem está nos resguardando, quem está sendo a nossa coluna, é o próprio Cristo. Então, é isso que Paulo quer dizer com olhar a necessidade dos outros. Amém? Alguém tem mais alguma dúvida ou quer comentar mais alguma coisa? Amém? Então, aqui eu vou usar o exemplo que o Paulo deu para ser manso e humilde. Engraçado que, pelo menos na NAA, o próprio título é o exemplo de Cristo, o próprio título desse trecho. E aqui ele continua, né?
só recapitulando, ele fala, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o interesse dos outros. Aí, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pega esse primeiro ponto. Lembra que eu falei que ser manso é muitas vezes abrir do seu próprio direito em benefício do evangelho, em benefício da vontade do Senhor e muitas vezes em benefício do outro? Olha o que Paulo menciona aqui a partir do 5, verso 5 e verso 6. Cristo, ele tinha o direito de ser o quê? Deus. Quando ele desceu na terra, ele não deixou de ser Deus. Mas o que ele fez com esse direito? Ele abriu mão. Ele poderia simplesmente ter batido no peito e falado, eu sou Deus. Mas ele abriu mão desse direito. A tentação no deserto de Jesus era em relação a isso. Lembra que Satanás chegou para Jesus e perguntou, você é o filho, se você de fato é filho de Deus, transforma essa pedra em pão? Cristo poderia ter batido no peito e falado, eu sou filho de Deus e vou transformar essas pedras em pães. Mas ele não fez. Ele abriu mão desse direito de ser Deus e o motivo é por nós. Então, continuando aqui, verso 7. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, novamente aqui, por que Cristo abriu mão do seu direito? Por causa de nós. E ele não abriu apenas mão do seu próprio direito, ele abriu mão da sua própria vontade. Ele se esvaziou e se tornou semelhante aos seres humanos. O Deus Criador se tornou criatura para se aproximar de nós. Agora, agora você percebe o quanto que é absurdo, muitas vezes, você não querer estender a mão para o seu irmão porque você considera talvez o sofrimento dele menor do que o seu. Você percebe o quão absurdo que é isso? Porque Deus, que tinha tudo, ele que era o Criador, se tornou criatura, ele se esvaziou para atender às nossas necessidades. E nós, que já somos criatura, e nós que já vivemos no mundo pecaminoso, e nós que já vivemos nesse lamaçal que é esse mundo, nós simplesmente não queremos nem descer, eu diria, olhar para o lado e auxiliar o irmão. Isso mostra o quão arrogante nós somos, o quão orgulhosos nós somos e o quanto de mansidão falta em nós. Porque se Deus desceu, o que custa nós olhar para o lado e auxiliar o irmão, atender as necessidades do irmão? E ele não apenas desceu, aqui vai falar que ele se humilhou. E aqui, quando ele se refere a humilhar, você não está dizendo que para auxiliar o irmão você tem que virar carpete. Não é isso. Mas Cristo ele se humilhou para cumprir a vontade do próprio Pai. Quando Cristo olhou para suas próprias necessidades, quando Cristo olhou para o seu próprio eu, ele considerou o próprio eu inferior à vontade do Pai, ao ponto que ele se humilhou para atender à vontade do Pai. E um cristão manso, ele não é apenas um cristão que atende à necessidade do outro, mas atende à vontade do Pai. E para fazer a vontade do Pai, ele está disposto até mesmo a sofrer humilhação. Ele está disposto até mesmo a abrir mão do seu direito. Porque ser manso é isso. Porque, como eu disse no último estudo, você não pertence mais a si mesmo. Você pertence a Deus. E você pertencer a Deus automaticamente faz o mundo te odiar. Porque o mundo não pertence a Deus, no sentido de que o mundo está no maligno. Então, não tem para onde correr. Se você pertence a Deus, se você pertence a Deus, automaticamente, instintivamente, naturalmente, o mundo não vai gostar de você. O mundo vai, muitas vezes, fazer que você passe por humilhação. E ser um cristão manso é, muitas vezes, aceitar essa humilhação para o louvor da glória de Deus. Mas é claro que essa bem-aventurança não é apenas, como eu posso dizer, fraqueza. Não que ela seja fraqueza, mas
ela tem uma recompensa também. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. É muito interessante que Cristo não usa a palavra, por exemplo, bem-aventurados mansos, porque eles conquistarão a terra. Não, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. E se você herda algo, não significa muitas das vezes que você se esforçou para ter aquele algo. Herança é algo que muitas vezes você não se esforça, você simplesmente ganha. Bem-aventurados mansos, porque Deus dará a terra para eles. E o que é muito interessante, qual o perfil de um conquistador? Qual o maior perfil de um conquistador? É que ele seja arrogante, é que ele sempre olhe para os seus próprios interesses, que ele seja ambicioso. O perfil de um conquistador, um perfil de um líder empresarial, um perfil de um dono de empresa, um perfil de alguém que está na liderança, que está na frente, é esse. É bater no peito e falar, eu faço, eu consigo, eu vou para cima. E essas pessoas querem o quê? Conquistar o mundo. Mas é interessante que no final essas pessoas não vão conquistar nada. Mas quem ficará com o mundo? Nós. E nós vamos ficar com o mundo, com o novo céu e com a nova terra, não por causa da força do nosso braço, mas porque vamos herdar daquele que possui a terra. Então, sendo manso, a gente ganha o que todo conquistador quer, a terra. E a gente ganha sendo manso, não sendo arrogante. E é isso que Paulo vai dizer aqui no verso 9. Por isso, se referindo a Cristo, por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você percebe que bonito? Como começa esses versos? Começa dizendo, Cristo abriu mão do direito de ser Deus. Cristo se humilhou. E como ele termina? Porque Cristo se humilhou, Deus fez o quê? O exaltou. Porque Cristo abriu mão de ser Deus, o que Deus fez com ele? Deu o nome acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e da terra. Cristo que abriu mão de ser Senhor na terra, Deus o fez Senhor de toda a criação. E também, assim será conosco, no sentido de que vamos herdar todas as coisas por meio de Cristo, claro, mas vamos herdar todas as coisas, muitas vezes, pela mesma condição que Cristo. Cristo se esvaziou, vamos nos esvaziar também. Cristo olhou as necessidades dos outros, vamos olhar também. Cristo se humilhou, aceitou a humilhação para cumprir a vontade do Pai, nós também vamos aceitar a humilhação para cumprir a vontade do Pai. E no final, nós vamos ter a nossa coroa. Coroa aqui no sentido de que vamos ter a companhia de Cristo e vamos ter a terra de lambuja, por assim dizer. Então, com isso, esse é o capítulo 5, força na fraqueza. Esse é o capítulo a respeito de mansidão. Ser manso é isso, e na prática, como ele aqui é seguir o exemplo de Cristo. E nós temos alguns minutinhos. E alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer tirar alguma dúvida? Eu sempre deixo alguns minutinhos finais justamente para que os irmãos comentem alguma coisa, perguntem algo, mesmo que não seja em relação ao estudo. Claro, nós estamos aqui para atender a necessidade da igreja, mas sintam-se à vontade nesses minutos finais para questionar, para perguntar, para tirar alguma dúvida. Sintam-se à vontade. Ô, Cauê, eu tenho só uma pergunta. Por exemplo, tem 2 anos de aplicação da mansidão. Essa que você falou para com Deus, que tipo, eu conheço todo o poder de Deus e por isso eu aceito, assim, a mansidão mais paciente, que sabe que Deus está no controle de todas as coisas, mas para com as pessoas, que nem que no livro vai dar o exemplo lá, a mansidão contra a maldade, já é um outro tipo é uma outra aplicação de mansidão, né? Porque ela já não é tão aceitativa quanto essa para com Deus, né? Ou eu entendi errado? Mansidão contra a maldade. Onde se refere isso? Só... Ele vai dar o exemplo de Romanos 12:9, que ele vai falar sobre detestar o mal e apegar-se ao bem.
que ele vai falar, contra o mal você não é manso, né? Porque você não pode aceitar o mal. E aí Isso, ele dá esses dois exemplos de mansidão, né? Uma em relação ao homem que pratica o mal, que aí você não aceita igual você aceita a mansidão, quanto Deus aplica na sua vida, né? sim. Talvez o sentido de manso aqui não foge, né, do contexto geral da mansidão. Pode comentar, André. Aqui eu acho que dá pra traçar a diferença entre mansidão e passividade, né? São duas Hum, coisas opostas, né? Eu acho que entra até no que você tinha falado da frouxidão também, né? hum, Porque se a gente pega o texto lá de Coríntios 13 também, que Paulo fala que o amor ele não se alegra com a injustiça, né? Então, o próprio Romanos ele vai falar que as autoridades foram colocadas por Deus, né? A espada foi dada a eles para cumprir a vontade de Deus. Então, eu acho que tem a ver com isso daí também, né? Então, é possível você ser manso e não ser passível com a maldade, né? exatamente, exatamente. É, até porque ser manso não é ser impassível, né? Como eu comentando aqui. Em relação a isso, ser manso, Vicky, pode falar. Tipo, esse ser manso é, na verdade, ser submissa a Deus, né? Isso, Resumindo, assim. exatamente. É E isso? agora, é só seguir o raciocínio. Se ser manso é ser submisso a Deus, se Deus não se alegra com a injustiça, você vai se alegrar? De forma nenhuma. E também entra nesse contexto, assim, que o Samuel pediu, comentou, né, sobre ser manso em relação ao mal. Em relação, repetindo o que o André disse, né, ser manso em relação ao mal não é ser impassível em relação ao mal, não é se alegrar com a injustiça, né? Mas talvez seja no sentido de tolerância, no sentido de ter paciência com as pessoas. Por quê? O mundo, ele não é preto e branco. No sentido de que você vai olhar as pessoas que estão no mundo, não. As pessoas que estão no mundo são totalmente negras, simplesmente maldosas, de coração impuro e pronto, acabou. Assim como você não pode olhar para os irmãos da igreja e falar, não, esses irmãos são luz, são brancos, são impecáveis e tudo mais. Não. A gente vivemos num mundo onde tudo é escala de cinza, por assim dizer. Então, muitas pessoas que estão no mundo receberam alguma graça de Deus. Muitas vezes são educadas, muitas vezes elas têm bom comportamento, muitas vezes elas são honestas, muitas vezes elas são mais nobres do que nós cristãos, né? E é claro que o outro lado também é verdade. Tem muitos cristãos que ainda são muito orgulhosos, são muito teimosos, são muito arrogantes, muitos cristãos que muitas vezes dão calote. Então, nesse sentido, o mundo é uma escala de cinza, né? As pessoas são uma escala de cinza. E aí vai uma coisa que a mansidão nos ensina, que talvez fique mais expresso, mais claro quando a gente for falar bem-aventurados pacificadores, é a respeito da tolerância. Nós simplesmente não podemos bater no olho e julgar alguém por uma atitude. Não tem como fazer isso. Porque uma pessoa não se resume a uma atitude. Então, nós temos que ter paciência e ter tolerância com as pessoas. E isso reflete mansidão também. Deus foi paciente conosco. Nós também não valíamos nada. Nós também tínhamos pecados além da conta. Mas Deus foi paciente conosco. Ele trabalhou em nós. Quando Deus olhou para nós, Ele não olhou o que éramos naquele dia. Ele olhou o que nós seríamos lá na frente. Então, é interessante também que façamos isso, é essencial que façamos isso com as pessoas também. Que quando olharmos alguém no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa casa, na nossa família, nós não olhamos aquela pessoa pecaminosa que nos perturba todo dia, mas que nós olhemos para ela e vemos o que Deus pode trabalhar nela, porque Deus trabalhou em nós. Então, essa questão de ser manso em relação ao mal não significa aceitar o mal que a pessoa faz, não aceitar os pecados, não, mas ter paciência com as pessoas que não são cristãs. Ter paciência com as pessoas que ainda não alcançaram a graça salvadora de Cristo. É simplesmente ter paciência, ter tolerância, saber que aquela pessoa vai errar com você porque ela não é cristã.
não podemos exigir caráter cristão de quem não é cristão. Então, quem não é cristão, a gente tem que ter tolerância, a gente tem que ter paciência. O próprio apóstolo Paulo vai dizer isso. Se possível, tende paz com todos os homens. Não significa que a gente tem que conquistar a paz a qualquer preço, mas se é possível ter um pinguinho de paz, vamos ter um pinguinho de paz. Se é possível a gente respirar fundo e não devolver o tapa que a gente levou, vamos ter um pouco de paciência, vamos ter um pouco de respeito, não apenas com pessoas pecaminosas, mas pessoas também que estão em várias circunstâncias, sejam pessoas que estão em pecado, sejam pessoas que estão em vício, sejam pessoas que estão em outras religiões também. Então, eu só vou dar um exemplo bem bobo, mas que eu comentei com o Giovanni depois e com o Gabriel, o Bacchion também, a respeito da morte do Papa, né? Todo mundo sabe que o Papa Francisco morreu e tudo mais. E quando eu abri o Instagram, o meu Instagram ele tem muita postagem do meio reformado, né? E quando eu abri o Instagram, choveu comentários de que Papa é o anticristo, Papa é o diabo, Papa é isso, Papa é aquilo, quem vai ser o próximo anticristo que eles vão levantar e tudo mais. E passou um pensamento pela minha cabeça que, tudo bem, você está querendo expressar o pensamento da reforma e tudo mais, mas não seria bom ter um pouquinho de respeito? A questão não é se o Papa é o anticristo, a questão não é se o Papa vive numa idolatria, a questão não é essa. A questão é que um homem que muitas pessoas respeitavam morreu. E a gente podia ter um pouco de paciência, um pouco de amor e respeitar pelo menos o luto dessa pessoa. É claro que depois a gente comenta, depois a gente destrui os irmãos, fala, ó, porque a gente não é católico por causa disso, porque o papado é errado por causa disso, mas sabe aquele 1 minuto de silêncio? E muitas vezes falta isso para nós cristãos. Muitas vezes a gente não tem esse 1 minuto de silêncio, a gente não tem esse respeito. Quando, por exemplo, alguém que deu um calote chega para a gente e fala, nossa, me aconteceu isso e tudo mais, o primeiro pensamento que a gente faz é, aconteceu isso porque você é caloteiro. Aconteceu isso porque você é pecador. Aconteceu isso porque você está nesse vício. Aconteceu isso porque você é idólatra, porque você vai na macumbaria. Não seria mais amoroso, mais manso parar e pensar, ter um pouco de compaixão para essas pessoas? Ao invés de chegar para a pessoa e apontar o dedo e falar, aconteceu porque você é isso, a gente poderia pelo menos chorar um pouquinho com essa pessoa. É claro que depois a gente deve instruir a pessoa e falar, ó, talvez tenha acontecido por causa disso, mas talvez no primeiro momento a gente deva fazer aquele 1 minuto de silêncio e respeitar a condição miserável da pessoa. Não é isso que é misericórdia? Uma curiosidade para vocês, provavelmente vocês já sabem, mas misericórdia é misericórdia em latim. Córdia, em latim, coração. Miséria. Então, misericórdia nada mais é do que ter o coração na miséria do outro. Ser misericordioso, que se eu não me engano é uma das aventuras que nós vamos falar, ser misericordioso é que seu coração esteja na miséria do outro, independente do que seja esse outro. Lembra da parábola do bom samaritano? Quem é meu próximo? Meu próximo é todo aquele que eu posso estender a mão e ajudar. Independente se ele é samaritano, se ele é um bandista, se ele é católico, se ele é espírita, se ele é viciado. Misericórdia é o que Deus teve por nós. Ele pegou o coração dele e jogou na nossa miséria. Cristo, quando ele desceu, ele fez o que? Ele foi misericordioso, porque ele, sendo Deus, ele jogou o coração dele na nossa miséria, que é o pecado, e nos ajudou. Então, ser misericordioso, a gente deve isso a todo mundo, a todas as pessoas. Samuel? Não, um exemplo bom que eu lembrei dessa paciência que você falou aí é Paulo falando com Onésimo sobre Filemão, né? E aí ele vai dar aquela cobrança falando, se você for cobrar ele, lembre-se que você também me é devedor, né? Porque eu que apresentei Jesus Cristo a você. Então, esse exemplo de paciência é bom ser lembrado, né? Porque a gente tem que ter isso, né? Se a gente for cobrar alguém, a gente tem que lembrar que primeiro a gente recebeu de Cristo e agora também a gente é cobrado por dar Cristo aos outros, né? E não ficar só cobrando os outros. Exatamente. Eu vou aproveitar aqui para fazer um merchan,
que toda sexta-feira, né, pelo menos quando tem PF na pequena família do Gabriel, a gente tem um encontro de jovens, reunião de oração dos jovens, né, às 23 horas, e a gente comentou justamente na última reunião que a gente teve a respeito de Filemão, quando a gente estava falando um pouco sobre Paulo e do espinho da carne de Paulo. E eu comentei que nessa carta de Filemão, o apóstolo Paulo é muito bonito que ele fala a respeito de Filemão. Depois que ele fala isso para o Onésimo, ele vai falar: e se Filemão te deve alguma coisa, eu escrevo do meu próprio punho, eu pago. E eu pergunto, quantos cristãos estão dispostos a ter essa mesma atitude do apóstolo Paulo? De olhar um miserável, chegar para ele e falar: não se preocupe, eu pago. Porque muitas vezes misericórdia não é, gente, não é só dar abraço. Muitas vezes misericórdia é muitas vezes tirar a mão do bolso e dar um dinheirinho para alguém que precisa. Muitas vezes misericórdia é muitas vezes você repreender alguém, você ensinar alguém. Claro que com todo amor, mas muitas vezes quando a gente pensa em misericórdia, pensa em compaixão, a gente já pensa do lado afetivo de abraçar e chorar junto. É claro que tem isso, mas vai muito mais além do que isso. Muitas vezes misericórdia é uma atitude de compaixão para com os outros. É literalmente jogar o coração na miséria do outro. Amém? Mais alguém quer... Falta 5 minutos para acabar. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Sintam-se à vontade. Amém? Então, vamos encerrar? Graças a Deus por esse estudo. E não se preocupem, a próxima aula não serei de novo. Acho que os irmãos estão cansados de ver minha carinha, mas fiquem tranquilos. A próxima aula vai ser outro professor. Amém? Vamos orar só para encerrar? Deus Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Pai. Graças te damos por essa aula. Graças te damos por essa oportunidade de estar aqui. Graças te damos, Senhor, para aprender mais de Ti. Que o Senhor, Pai, possa ser nosso eterno exemplo, Pai. Que o Senhor possa colocar em nosso coração esse desejo de imitá-lo, esse desejo de ser manso como Tu foi manso, Pai. Esse desejo de ser humilde como Tu foi humilde, Pai. Que o Senhor possa despejar esse desejo, a mesma compaixão que o Senhor teve pelo mundo, a mesma misericórdia que Você teve pelo mundo, que possamos ter também, Pai. Porque o Senhor nos alcançou por meio dessa compaixão, porque o Senhor nos alcançou por meio dessa misericórdia, que nós possamos também, Pai, alcançar os outros com misericórdia, amor e compaixão, Pai. Que o Senhor possa plantar mansidão em nossos corações, para que, sendo mansos, Pai, possamos glorificar o Seu nome, e que tudo seja para o louvor da Sua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém, meus irmãos. Amém. Amém. Abençoe. Fiquem com Deus. Amém. Deus abençoe. Até daqui a pouco. Amém, irmão. Até...